Então, galera, vamos lá, retomando nossas conversas sobre tecnologia. Hoje a apresentação do Jean sobre padrões. E Jean, tá contigo a bola. Beleza. E aí, pessoal, boa tarde, mais ou menos. Então, hoje a gente vai mudar um pouquinho só a abordagem, tá? Então, a gente vai falando sobre o que a gente vem estudando, né? O que a gente, novidades nossas, cotidiano, que a gente estudar para aplicar. Hoje a gente vai parar só um pouquinho, né? Só para falar um pouco sobre padrões. Pegar aqui também um pouquinho do gancho da presença do Rafael, que falou sobre padrões, pegar alguns ganchos, né? De que a gente está fazendo, coisas pertinentes do nosso dia a dia, tá? Então vamos lá. Então aqui, depois eu posso voltar, né, numa outra rodada aí para mostrar de fato que estou estudando, né? Para aqui eu achei necessário e importante ter essa aqui primeiro, só para a gente conseguir montar, não for montar, fazer algo padronizado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que dar parabéns hoje, né? A nossa companheira quase incansável, né? Nossa companheira diária, praticamente, ou para alguns mensais, semanais, que é a nossa amiga Pizza. Então, gostaria de pedir aqui a salve para a nossa amiga Pizza aqui. Aí, nossa amiga Pizza aí, nossa companheira inseparável. Né? Então, inclusive está nos alimentando agora, né? Então, vamos lá. Então, padrões, né? Vou voltar aqui para o negócio. Então, a gente está trabalhando muito com APIs, com coisas diversas, né? Então, a gente entra num mundo meio caótico. Então, um mundo onde não tem padrões. Então, quando você vê como é que fica isso aí, ó, quando o cabelo dele está tudo bagunçado, todo cheio de coisas, você encontra isso em muitos cantos, em muitos locais, que é a falta de padronização. Então, a falta de ter uma rotina, de falta de ter algo que possa nos ajudar, né, até ajudar até o próximo, né, ajudar até outros, que é padronizar código, padronizar APIs também, padronizar tudo que a gente vai fazer. Isso facilita, de modo geral, a todo mundo, né? Então, facilita a quem vai usar, a quem vai consumir, a quem vai desenvolver, como, para que não chegue aquele caos de, fulaninho fez uma API X, usa o padrão tal, e a Beltrano fez a API Z, usou outro padrão. Então, assim, desenvolver um padrão que possa ser utilizado e possa ser comumente adotado por todo mundo, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre abordagem, recomendações diversas, modelagens, propostas e algumas referências, tá? Depois a gente vai para perguntas e sugestões. Como eu falei, aqui não é tanto um caso muito prático, né? É um bate-papo. Falei agora um pouquinho lá no grupo, né? Tem um bate-papo para a gente conversar, né? Falar o que a gente acha desses padrões, se são aplicáveis, que são. A gente está adotando aqui no Connect, a Henrique também. Então, assim, o padrão vai ser mais bate-papo mesmo, nesse nível. Então, assim, o tempo é um tempo de mudança, né? Então, a gente está hoje muito suscetível a mudanças, seja para consumir de APIs, seja para trafegar dados, para agregar, para fazer joins, para fazer merges, para fazer tudo em APIs mesmo, né? Então, a gente está com uma certa mudança de paradigma nesse cenário, né? Então, isso também nos remete a criar coisas novas, coisas diferentes, né? Então, padronizar também o novo, tá? Não criar de qualquer forma, não criar de qualquer jeito, e consiga, sim, criar algo relevante, algo legal, né, para a comunidade, para todo mundo, mas que isso tenha padrão, tá? Para que outro possa pegar aquele que está fazendo e seguir aquele padrão, tá? E aqui o foco aqui não é código, não é banco, não é nada, são APIs mesmo, tá? Então aqui a gente vai lá para o RFC, né, 3986, que ele fala, ele escorre sobre vários pontos, e um deles é sobre elementos que deve estar compostos em um ORI, tá? Então, assim, a gente conhece basicamente todos eles, e então aqui ele fala sobre algumas dúvidas, né, que devem existir, que não devem existir, né, nos padrões serem adotados. Aí tem o query path, né? Então, assim, ele determina lá, ele fala, dá alguns exemplos, algumas coisinhas. No final tem as referências, quem quiser depois ir atrás, que sempre o path, né? Que são as barras, assim, estamos falando, que é para buscar para grupamento de dados, tá? Então, se está trabalhando com barra pessoas, então no agrupamento no dataset, no endpoint, no banco, em pessoas, tá? Então, ele está trabalhando com quantidade
precisamente falando. E perceba que ele botou pessoas, né? Não é pessoa, não é turma, turmas. Isso que eu vou falar já no decorrer da apresentação. E ele usa também, ele tem a outra abordagem, que é o Query Param, né? Que é o Query Param, de fato, para filtrar, né? Onde eu uso para agrupar, ou para fazer files by primary key, né? Que é o padrão, o file one, né? Do speed novo. E já o Query Param é para, de fato, filtrar trazendo listas, filtrar trazendo alguma coisa específica, não padrão lista. Pode vir um elemento, mas vir uma lista, tá? Então, tem algumas recomendações, né? Então, assim, o barra é aquela questão hierárquica, né? Então, tem um barra turmas, né? Então, traga todas as turmas, e eu tenho um barra participantes. Então, já estou como se fosse em outro relacionamento, né? Então, eu tenho as turmas, se eu botar uma barra, estou agora no relacionamento de turmas com os participantes, né? Então, nesse caso aí, eu posso ter só barra turmas, né? Perdão, turmas barra participantes, trata todos os participantes, posso ter só barra participantes, varia no mesmo. Então, eu posso chegar ao mesmo endpoint de várias maneiras, tá? E que também cita algumas coisas que são não recomendadas, né? Assim, tipo, tenta abolir isso, tá? Então, um dos que ele aponta aqui é que tem o barra no final. Então, você tem que pensar aqui, fazer uma analogia aqui muito rápida, né? Com verbos. Verbo transitivo direto, né? Por exemplo, verbo transitivo direto é tipo, eu gosto de. Se for essa frase, ele fica incompleto, tá? Eu gosto de dizer alguém ou alguma coisa, tá? Então, quando eu digo isso, gostar de, então é como se fosse ter a barra no final. Tendo a barra no final, ele diz, ó, não é recomendado porque você acabou ali, não justificou que você tenha mais, ou que você não tenha mais, né? Então, não recomendado, também não é recomendado ter esse barra no final, tá? E aqui também fala algumas coisas que pode deixar mais legível, melhorar a legibilidade do path, né, da URI, que é, por exemplo, se eu tiver associação do tipo, eu tenho umas ligas, tenho as equipes e quero só os meus campistas, ou seja, todo mundo trabalhando no meio, né, no meio campo, né, seja volante, seja meio campo, enfim. Então, como a palavra é composta, meio campista, né, são duas palavras, né, então eu boto o hífen. Ou, por exemplo, eu tenho um projeto e tenho os membros daquele projeto. Então, seria o membro projeto, seria o membro hífen projeto, tá? Então, assim, tem coisas que podem melhorar a leitura, facilitar para o usuário que ele consiga ler isso mais facilmente e de uma forma mais assertiva, tá? Já pegando esse gancho do hífen, de usar o hífen, não usar o hífen, né? Ele cita outra coisa. Porque o hífen não é underline, né? Então, ele cita por boas práticas, não usar o underline para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de formatação. Isso é tudo documentado, tudo escrito, né? Eu fui só lendo e fui coletando aqui informações mais pertinentes, mais relevantes. E também julga não ser boas práticas usar letras maiúsculas. Lá eu expliquei agora há pouco, eu tenho meio campistas, né? Então aqui atrás eu tenho meio campistas aqui, certo? E que se perceba que ele falou, botou a mesma, só trocando aqui as iniciais para letra maiúscula. Isso é altamente, não atualmente, mas é não recomendado, tá? Então a gente mantém a letra minúscula para todo o RI, né? De fato que isso se torne um padrão também a ser adotado, tá? E também não, mesmo que eu tenha, mesmo que eu vá em arquivos, por exemplo, o RDF, o Turtle e todos os outros diretórios, também não é pertinente, não é relevante, não é indicado, desejado que você ponha a extensão. Então, pôr extensão já é algo um pouco ruim de ser feito. Quem tem que determinar qual a melhor estratégia, qual o melhor formato, qual a melhor forma, abordagem de retornar é o próprio servidor, tá? Então, em vez de colocar .json, .xml, .ttl, .rdf, qualquer extensão que eu quiser, tá? A ideia aí é que eu ponha só ali barra equipes, barra jogadores e o próprio servidor, o próprio que for, né? Dependendo de quem está consumindo, ou até mesmo dependendo do cabeçalho que está sendo passado, ele consiga converter e retornar essa informação que ele está se esperando, tá? Então, assim, só boas práticas também. Lembrando que muitas vezes o Turtle, o RDF e tudo mais, nesse caso da Web Semântica, da semântica como um todo, ele já está lá, o arquivo. E é o próprio arquivo que vai retornar, tá? Mas mesmo assim não é recomendado ter esse tipo de URL. Vamos lá.
Então, aqui ele segue comentando, né? Ó, então, cada path é um resource de modo hierárquico. Então, entenda como um path sendo eu vou trabalhar com aquele path uma determinada entidade, um determinado objeto, tá? De forma análoga, de forma similar, como é feito esse objeto. Então, tem lá a classe turmas, né? Então, na classe turma, eu vou expor, se eu botar lá barra turmas, eu vou expor todas as turmas, em detrimento do que foi consultado, como, onde, então pronto. Então, perceba que, vamos pensar aqui outro caso. Eu tenho uma turma, eu tenho os participantes. Então, eu tenho lá um collection, que são os participantes daquela turma. Então, a turma pode ter vários participantes, tá? E um ou mais participantes. Então, a forma que eu botar barra turmas, barra participantes, eu não estou especificando qual turma que é os participantes. Então, eu tenho todos os participantes de todas as turmas, né? De forma assim, de forma mais grosseira, falando. Mas se eu quiser já partir para outra abordagem, então eu quero pegar as turmas, eu quero uma turma específica, então eu passo aqui um ID, um path, né? E dessa turma específica eu quero os participantes, tá? Então, eu vou na turma específica, né? Eu falo no find aqui na turma, né? Lembra aqui, bem trivial, faço aqui, pego só aquelas turmas, ela vem como query, né? Participantes, e interessa daquelas turmas. Perceba também, né, que a ideia aqui é dar possibilidades. Eu também poderia ter um outro endpoint aqui que seria barra participantes, tá? Que aí eu poderia ter um query que seria a possibilidade de informar uma turma, tá? Para que ele possa trazer os participantes daquela turma. Então, existem várias abordagens que nos remetem a uma mesma informação, que podem ser utilizadas de formas mais diversas possíveis, tá? Agora tem outra coisa, eu quero pegar uma turma específica, dentro de uma específica pegar um participante específico, também é possível. Ou, se eu tiver outro endpoint, só barra participantes, você não ID, também teria o mesmo resultado, tá? Então, assim, com isso a gente tem várias possibilidades, várias opções de fazer um endpoint, tá? Então, aqui são modelagens, tá? Então, assim, falando muito sobre possibilidades, sobre o que é possível, o que é boa prática, o que não é boa prática, por aí adiante. Perceba que isso pode ser aplicado a outros endpoints. Então, aqui editais, pega um edital específico e pega desse edital específico um projeto específico. Como poderia também ser, como pegando um projeto específico, ou um projeto barra ID, ou um projeto barra de edital, e por aí adiante, tá? São outra abordagem. Também, aqui são vários já artigos que citam isso, que não é recomendado, né, você usar verbos nos seus endpoints. Então, tipo, get your projects. Então, assim, o get, por exemplo, vai estar no tipo da operação que eu vou retornar. Se eu vou retornar os projetos, não precisa ter o get, o nome da operação, tá? Não precisa ter isso. Isso vai ser o meu método. E o all projetos não faz sentido para o usuário final. Então, o que ele vai trabalhar ali? Com all projetos? Não, trabalhar com projetos. Tá? Sempre no plural, porque ele pode, né, na sua base, sua raiz, vai estar numa lista. Então, sempre é bom trabalhar com plural para que ele saiba, né, como é que esse padrão será adotado, né? Então, assim, sempre que for criar um endpoint, sempre que for criar essas coisinhas, põe no plural, para facilitar até para o usuário. E uma coisa assim, muito trivial é que o get, por mais que ele tenha que ter algumas regrinhas e tudo mais, ele não deve, em momento nenhum, alterar o estado do resource. Então, get, basicamente, se fosse possível, poderia trocar até o usuário do banco, né, para isso só escrita. Porque é só isso que ele deve fazer, nada mais, tá? Então, em nenhum momento ele deve fazer nada mais do que recuperar dado, tá? Por mais que regras, enfim, outras tenham que existir, mas não é totalmente inadequado fazer qualquer operação. Vamos lá, aqui eu falo, né, da questão dos plurais. Então, assim, como eu falei, então, aí são mais 5 artigos que falam que deve-se usar o substantivo, né, como o PF, né, como o PF daquele coisa, e todos eles recomendam, quase unanimidade, que seja no plural. Então, assim, projetos, pessoas, editais, por aí vai. Ele não recomenda o uso do singular, porque eu estou trabalhando sempre com um grupo, né? Então, um grupo
é mais de um, em teoria, tá? Então, é projetos, nesse caso. Então, eu também posso trabalhar com sub-resources, né? Na URI eu tenho barra alguma coisa, barra outra coisa. Essa segunda coisa seria, para ele, um sub-resource. Ele trabalha como sub-resource. Então, eu tenho, por exemplo, barra, isso aqui é errado, é barra pesquisas, ou barra projetos, barra editais. Então, são todos editais vinculados, né, aos projetos diversos, tá? E a serialização, né, ele fala aqui que não é recomendado, mais uma vez, né, o JSON seria assim no render, ou seja, eu boto lá o accept no render que eu quero que retorne. Eu quero que o accept seja um XML, que o accept seja um turtle, ou seja um JSON, que é o padrão. E também você tem que saber qual o tipo de serialização, deserialização, né, que aquele objeto, aquele endpoint permite, né. No nosso caso, no Connect, a gente permite lá, basicamente, JSON XML, né. Então, XML agora há pouco, por causa das fábricas que só trabalham com XML. Então, lá eles colocam qual informação eles querem retornar, né. Então, basicamente, por isso que também é importante deixar a opção, para certos casos, o que se quer retornar e como, né. Então, aqui também fala, né, em subcondições. Então, eu posso ter turmas, eu posso pegar um nível daquela turma específica, aqui embaixo está o exemplo, não, no ponto 2. Eu quero todas as turmas de graduação na unidade USA, né. Então, unidade de atendimento, alguma coisa aqui da UNB, não sei, enfim. Então, eu pego só as turmas daquela unidade específica. Então, assim, se vai ter um PF, né, um RI, um RL maior, nesse caso, desde que você não tenha outra possibilidade, ou você queira adotar esse padrão, né, você pode ter barra unidades e uma query lá, passando qual unidade você quer tornar. Lembrando que sempre também é interessante você dar a opção para o usuário, né, de trabalhar, principalmente com IDs, com chaves, né, que possa até facilitar um pouco a sua query no banco, né, deixar ela mais otimizada, mais rápida, né. Então, utilizar nomenclaturas, assim, pode ser uma boa abordagem também. Vamos lá. Também eles falam, né, que se deve estabelecer padrões, tanto para padrões tanto do query, tanto do size, quanto de outras coisas diversas, tá? Então, é o seguinte. Então, aqui ele termina outros pontos. Quais são os outros pontos, né? Que a gente tem a possibilidade de ter um padrão, né, para fazer orders, né, order by, order ask, order desk, enfim, né, de uma forma padronizada. E também usar o page, o size, o limit offset, ou qualquer um desses padrões para estabelecer questões de paginação. Uma outra abordagem não legal ou não adotada, né, seria se tornar tudo você tem no seu banco, né? Então, a gente sabe que isso ocorre em muitas APIs, ocorre em muitos pontos. A gente está vivenciando isso muito agora por questão de Connect, questão do pessoal aí, né, tá com isso, as APIs dos parceiros, e ninguém nos preocupou muito com isso até agora, né? Então a gente está mostrando que isso de fato relevante, né? E importante você pense, né, nesse ponto. Então a gente está mostrando que a gente estabeleceu alguns padrões, né? A gente usa o padrão do Pageable, que é o page size, né? E também ele utiliza o sorting, né, onde vem o campo, depois o tipo de sorte que ele vai ser feito, se é ASCII ou DESC, né, então também isso é importante ser estabelecido, ser mostrado, ser adotado um padrão, não para um serviço específico, não para serviço A, B ou C, mas para um padrão de todos os serviços adotados, né, todos os serviços que vêm utilizar isso. E até que isso seja boas práticas para ser expandida para outros sistemas ou até para outros locais, né. Seguindo aqui. E aqui é só mostrado, né, como é que seria isso. Então, o padrão size e o padrão page, então seria assim, eu quero a página 10, né, com 5 elementos. Até isso torna possível, né, que consiga paginar utilizando técnicas ou formas
mais diversos possíveis. Por exemplo, posso usar isso para um sistema web, posso usar o mesmo serviço para um sistema mobile. Se for chegar ao caso, posso chegar a isso até usar isso para um sistema desktop. Enfim, isso é uma abordagem bonita de ser feita, né, para todo mundo. Não é que eu tenha o meu service, a minha camada de source, serve para todo mundo. E aqui também é sempre bom também adotar e falar para o usuário quais são os limites, né, dessas suas abordagens, dessas suas modelagens. Por exemplo, eu tenho aqui um padrão, né, aqui exemplificando já, que o padrão de retorno, se ele não informar, são 20 registros. Mas eu posso chegar a retornar até 100 registros, caso ele bote lá, que quer o size igual a 100. Se ele botar algo maior que 100, né, eu quero a página 10 com 200 registros, só vai vir 100, tá? Então, isso vai ser ignorado. Ou, se for o padrão estabelecido, mostrar uma mensagem de erro, uma mensagem de execução para ele, tá? Que isso foi expandido, né, além do limite, que ele pediu algo maior do que ele, de fato, ele tem direito, tá? E que segue também com a ideia de versionamento. Então, eu sei que não aplica em algumas instituições, né, essa questão de versionamento, não sei o porquê, mas deveria ser isso já um padrão amplamente utilizado, mas ele também fala que não deve se usar apenas números ordinais, né? Então, não posso usar a versão 2.1 de alguma coisa, né? Então, assim, pessoa barra 2.1 barra alguma coisa, pessoa 2.3 barra alguma coisa. Então, ele sempre coloca como premissa, como ideia, usar isso. Então, V. Então, pessoa V1, né? Pessoas V1, V1, sei lá, projetos e por aí adiante, tá? Então, assim, sempre bom versionar. Até que para que todos possam migrar no seu tempo, na sua cidade, né? No seu time, né? Para as versões mais novas. E até que a outra fique obsoleta e depois seja eliminada, tá? Então, isso é um ponto também que pode ser que decorre de outros pontos, por exemplo. E não existe um padrão de direcionamento. Um padrão, por exemplo, o padrão é na URL, não existe esse tipo de bater o martelo. Pode ser também no cabeçalho, pode ser em alguns campos que podem ser enviados essas versões. Mas, mais uma vez, aqui a ideia aqui é que se possa ter um padrão, tá? Seja na URL, seja no cabeçalho, onde quer que seja, se tenha um padrão a ser utilizado, estabelecido, tá? E que uma versão não necessariamente tenha que correr junto com outro endpoint. Então, endpoints podem ser evoluídos de forma independente, tá? Então, posso evoluir primeiro pessoa, depois projeto, depois editados e por aí adiante, tá certo? Então, aqui a gente segue mais uma vez, né? Então, aqui ele fala que mantém-se padrões para diversas coisas. Por exemplo, eu tenho turmas, e se eu quiser uma turma específica, é barra turma. Então, se eu tenho turmas, eu tenho tudo, né? Então, se eu botar barra ID, vem uma turma específica. É como se eu estivesse dizendo, eu quero esse file primário aqui dessa turma específica, tá? E assim segue todos os relacionamentos, né? Que tem os sub-relacionamentos, as sub-entidades e por aí adiante. Então, toda vez que você botar um barra no final, quer dizer que você quer aquele elemento específico daquele último sub-resource, tá? Então, assim, trocando em miúdos, no ponto A eu botei que era barra ID turma, tá? Mas eu também posso ter um jogadores barra CPF. Se eu identificar que um elemento, que um path identifica aquele resource unicamente, então eu vou ter um barra CPF. Porque eu não posso ter duas pessoas, ou não deveria ter duas pessoas ou mais com o meu CPF. Então, o CPF serviria nesse caso aí como um ID turma, como ID participante, como ID material ou mais, tá? Então, aqui a gente começou, né, juntando aqui umas ideias, né, então a nossa proposta da Conect foi mais ou menos refazer algumas coisas, né, não refazer, mas, assim, esses padrões, né, para que fique dessa forma. Então, um ponto que a gente está tocando, né, é que não deve canto nenhum, não tem, tá, mas a gente vai até remover a possibilidade de fazer isso lá no Handle, que lá fica o caractere do usuário, né, botar quais ações que tem nos paths.
Então eu posso criar um handle, né, humanamente. Aí engasgou, né, Jean? Espera ele voltar. Perdi o áudio também. Ele avisou que ia acontecer, que ele tá com um problema lá no Drive. Já deve ser, enquanto isso, você poderia contar uma piada, né? Jean, cortou, você voltou agora, tá? Você passou aí uns 10 segundos aí parado aí. Aqui. Olha onde? No Handle. E proibir que o usuário faça alguma parada. Ah, tá. Beleza. Então, assim, a ideia também é que a gente lá possa tentar vir a coibir, né, que as pessoas coloquem ou criem URLs que não condizem com os padrões, tá? Então, assim, colocar create pessoa, por exemplo, ou find service pessoa. Então, não utilizar verbos nos paths, tá? Então, tentar tirar essa possibilidade de utilizar verbos, né, no path lá criado. Outra coisa é não usar de forma alguma o uso de path e spawn, né, que são aquelas URLs, tá? Então a ideia é se evitar isso ao máximo. Então, por que evitar ao máximo? Que isso deixa as APIs inflexíveis. Lá, quando eu assumi um projeto, né, de API, então lá todas as APIs eram inflexíveis. Por exemplo, só tinha como buscar daquela forma. Eu não tinha como buscar de outra forma sem ser aquela que tinha. Então, todo demanda que chegava, a gente tem que subir no serviço, modificar o serviço existente e tudo mais. Então, assim, é tentar usar o mínimo de path, né, para essas coisas, porque deixa a API inflexível, de fato. E a ideia é polarizar os nomes dos recursos, né, sempre polarizar, deixar pessoas, deixar editais, programas, projetos e diante, tá? Então, outra proposta de padronização. A outra proposta é, como eu falei, unificar, deixar tudo que for unicamente, barra alguma coisa, seja, mesmo que aqui seja o nome no plural, de centros, servidores, editais, eu consiga botar aqui uma informação, se for possível né, que traga aquela informação, só ela, né? Deixa de ser uma lista para ser um objeto, tá? Outras ideias aqui é usar o versionamento, tá? Sempre a gente está usando, aqui é uma proposta nossa aqui, já está mostrando para vocês, se vocês quiserem adotar igual, similar, ou mudar. Nossa ideia aqui do Connect é usar sempre na URL o versionamento, né? Então, o V, a versionamento, e daqui para frente é o resources, sub-resources e por aí adiante, tá? A gente também está usando aqui a ideia do hífen lá, né? Que é recomendado, né? Se eu tiver um dado que tem que ter dois nomes para ficar claro aquela informação, eu tenho membros projeto. Então, dali para frente, eu tenho tudo que é referente àquele membro projeto, tá para a gente. O padrão também é a questão dos paths. Ou seja, que eu consiga, de fato, fazer queries, né, através do query param, de todos os elementos contidos naquele JSON. Caiu de novo, gente. Já ele volta. Perdeu. Não, ele já volta. Quando ele voltar, ele já continua. Enquanto isso aqui, eu vou secando aqui minha gela aqui. E voltei. Voltou. Em JSON, viu? Parou? Eu tô com o Skype aqui aberto do lado. Quando ele travou, eu parei. A magia ele congelou para mim e eu parei de falar. Então, vamos lá. Com o vídeo aí aberto. É meu norte aqui. Ele congelou, eu parei. Então eu vou liberar o meu aqui também. Então vamos lá. Tá movendo, tá mexendo. Então a ideia é que a gente consiga, né, nesse 3.A aí, que a gente consiga ver os campos do JSON e conseguir, através desses campos, que seja possível fazer extrações, você vai fazer ordenação por eles, eu possa fazer diffs da minha base, como está trazendo de lá e por aí adiante, tá? Só para exemplificar também, isso é um problema que os painéis está passando, né? Que eles
traz os dados, não consegue fazer o diff, né? Por ser muito grande a informação. Então, se tivesse essa possibilidade já para eles trazerem isso via JSON, bonitinho lá ao lado dele, seria já um enorme ganho, tá? E outro canto, né? Definir um padrão de retorno. Isso é muito importante, tá, gente? Então, assim, se eu disser que vou tornar entre 20 e 100 registros, então atender a esses requisitos. Não deixar exclusivamente a mão do desenvolvedor, porque às vezes ele pode esquecer, é humano, né? Então, assim, partir isso para um nível mais alto, né? Criar interceptors, que há alguma coisa que ele verifique se o cara passou mais de tantos registros, né? E já fique automático para essa validação. Vamos lá. Recurso de paginação, a gente está usando o Pageable e o Limit, né? Então, essa proposta usando essa, que é o padrão do Pageable, do Spring. Então, a gente consegue fazer isso nativamente lá usando o Spring. Nossos casos, a gente está usando e abusando dos Query Pattern, porque a gente viu que isso é uma ferramenta importantíssima para a gente, nosso cenário. Ele consegue pegar as turmas ativas, pegar intervalos de turmas, então criar turmas maior que 2016 e eu posso botar aqui um I menor que 2017, por exemplo, 2018. Então isso possibilita que a gente consiga fazer, né, diversos cruzamentos, diversas extrações e que esse trabalho, né, de extração, de tudo mais, fica a critério do usuário, né? Ah, eu quero pegar esse dado e fazer um cruzamento com outra base, com outra coisa. Então a gente dá a informação. Como você vai fazer, aonde você vai fazer, você pode ficar à vontade, ou tem sua ajuda, obviamente, para fazer também com você. Tá? Ordenação, como eu falei, a gente usa o Pageable, né? É o nome do atributo, se eu quero ordenar de forma ASCII ou forma DESC, tá? Eu posso concatenar aqui vários atributos para isso, eu posso ter vários core, vários ArgDesc, por aí adiante. E outra coisa muito importante, que não se há muitas vezes padronização, que lá, no projeto antigamente da API, a gente padronizou para timing. Tudo que for data, né? Data com padrão americano, padrão brasileiro, padrão com hora, padrão sem hora, padrão com 5 milissegundos, padrão 100 milissegundos, padrão, sei lá, enfim, todos os padrões que a gente sabe que existem. O que a gente quer ou não, é um problema gigante, né, para o Java, né? Então, era bom padronizar também os campos. Tudo que for data, tudo que for tipo data, vai tornar um time, né? O time do data. Ou também você pode adotar o padrão. Tudo que for data vai vir com data, o padrão brasileiro com hora. Ou tudo padrão, sei lá, brasileiro sem hora. Então, acho que também há um outro critério a ser feito aí, né? Adotado para esse critério aí, para essa abordagem, tá? E outra questão aqui podem usar também as operações, né? A gente tem 3 operações. Eu falei até agora, tudo que eu falei agora foi basicamente o get, né? Então, versões de get, né? Opções de get. E aqui rola um pouquinho do post e do put, né? Então, aqui é o put, né? Existe esse padrão, sem o barra no final, existe padrão também com o barra ID no final. Então, o put tem essas 2 abordagens que são difundidas, comentadas, enfim, são aceitas, né? E o post, né? O post é o puro, né? Então, vou pegar turmas, dar um post, né? Naquela versão. E o delete da mesma forma, né? Vou deletar aquela notícia, tá? Então, assim, sempre o ID vai ser de dar remoção daquela informação. O get não botei aqui por N motivos. O principal deles é que, de fato, tudo que eu falei agora foi para get, né? E aqui temos referências, como eu falei, hoje é mais um bate-papo, né, para a gente mostrar quanto isso é importante para a gente. Então perceba aqui que eu peguei várias referências e eu gostaria agora de deixar para vocês uma mensagenzinha, né, que a gente está num processo de mudança, né, de cultural, mudanças de sistemas, tudo mais, de abordagem, integrações. Então, assim, isso nos traz grandes poderes, mas também bem grandes, se não pensar em responsabilidade. Então, vamos pensar responsável para a gente consiga chegar no momento sempre o melhor possível para todo mundo. E eu vou abrir agora um pouquinho para a gente debater, né? Se tiver alguma dúvida, sugestão, apoio aí, outros padrões para a gente debater e ficar à vontade.
Pô, só eu que bato palma é sacanagem. Esse aí mais rápido foi da Delson, só pode. Não, é por causa da velocidade da internet, Isso aí cada palma chega uma hora. Ah, tá. Cada um tem uma internet que boa aí, outra mais ou menos, né? Depende de quanto cada um tem. Você viu que Daniel, quando bateu palma, foi antes de acabar o coisa? Quem tem dinheiro para pagar a internet boa é outra coisa. Isso é verdade. Eu posso começar? Vai, Tá. por favor. Jean, sobre a questão de botar o versionamento no meio da URL, mais no início, ou mais no final, ou aonde colocar, ou como fazer, você tem visto muitos padrões assim divergentes, opiniões A, opinião B, sobre essa questão do versionamento da URL e como controlar essa questão de versão e manter assim, os sistemas dependentes funcionando e as versões sendo vencidas e sendo trocadas, políticas de fazer isso, etc. Não? Certo, vamos lá. Geralmente, né, pelo que eu tenho lido, tenho visto, fica a versão, né, e o resource. Então, seria V1.0 pessoa. Ou no master da pessoa V1.0, né? As duas abordagens não são as mais utilizadas, tá? Não tem outra saída, não. Mas também tem uma outra vertente que muitos acham que isso torna a URL mais verbosa, tá? E outros já definem muito a ideia de ter isso no cabeçalho. Então, essas duas abordagens são bem aceitas pelo geral, né? No cabeçalho você diz o quê? O sistema cliente, quando chama, ele diz a versão que ele espera. A versão que ele quer chamar lá dentro, né? Em vez de passar na URL, passar no cabeçalho, né? Seria essa diferença, basicamente. E outra coisa que se faz muito, né? É que agora basicamente todo mundo tem na frente de suas APIs, de frente de seus servidores, né? Tem API Gateways, tem API Manager, enfim, tem monitoramento como um todo. Chega-se a ter um ponto que a minha versão X da minha API, será pessoa, ela está com 3 acessos, né? 3 pessoas acessando só, 3 sistemas, e todos os outros já migraram. Então, geralmente, como se tem esse controle de quem está se usando, como está se usando, se manda e-mail, né, perguntando, se gostaria de migrar, só porque, enfim, dados não estão desatualizados, enfim. E quando isso ocorre, porque os últimos migraram para a versão mais nova, ou para versões mais novas. Essa versão, por ser monitorada, seja API Manager, seja ZABs, que seja outras coisas, ela é automaticamente derrubada. Então, você consegue manter... Eles falam que ideal é manter até 3 versões, né, de um mesmo endpoint. Mais que isso, você vai ter mais trabalho, mais dor de cabeça do que para manter a compatibilidade entre eles, do que ganho real, né, para os clientes e para você mesmo. Então, assim, são várias abordagens que eles usam. Eu posso ter mandado depois um artigo que eu achei bem legal, interessante, sobre isso, que ele fala sobre isso. Ideias são 3, né, e você instigar e mostrar para o seu cliente que você tem que vale a pena que vale a pena migrar. Isso. Tá, joia. A ideia é que isso mesmo, né? A gente trocar a figurinha, a gente vê o que a gente pode se alinhar, né? Todo mundo tocar uma iniciativa, um padrão parecido, né? Para que a gente não tenha que ficar revendo na roda, né? Tem um padrão, a gente segue e todo mundo sai feliz do outro lado. Como você falou no começo, né? A gente está fazendo isso em vários projetos, no TACAP. Então, se a gente conseguir convergir para um padrão que seja melhores práticas do mercado, então isso é excelente. Todo mundo tem condições de dar manutenção. Com relação a isso, assim, essa ideia de convergir ou não o cliente para uma nova versão da API, lá na empresa que eu trabalhei, a gente dava um prazo para o cara. Então, a gente só segurava até 2 versões da API e já avisava, comunicava a todo mundo, olha, dia tal... Você voltou? Você voltou, filho? A palhinha aqui.
Tô vendo. Aí papai tá na reunião. Aí a gente avisava e dava um prazo para os caras já mudarem, né? Já era basicamente essa pegada. Você tinha até tal dia para mudar. Coisa que a gente pode adotar aqui também, mas por enquanto a gente não tem nenhuma política dessa, né, do nosso lado. Pessoal, mais alguém? Perguntas? Então, até para complementar o esquema dessa política aí, né, eu também andei lendo um pouco sobre esse esquema e, de fato, é uma proposta comum essa proposta das 3 versões, né? Só que as políticas, elas acabam, em algum momento, assim, o fim, elas são todas iguais, né? Vão ser mantidas lá, tem 3 versões e depois vai começar a rotacionar, né? Uma outra proposta que eu achei também interessante, que a gente estava até trabalhando em cima disso, né? Era o fator de você lança a V1, é a primeira, ok. Quando você lança a V2, lá, o sistema lá diz, ó, já avisa, a V1 foi lançada, né? No lançamento da V3, a V2 foi lançada, no lançamento da V3, a V1 é depreciada, né? Então, hoje, como essas políticas elas têm essa tendência de rotação, o que meio que define isso é o poder de infraestrutura de cada instituição, né? Tem instituição que, de fato, não aguenta manter nem as 3. Né? Quando chega na terceira, ele já tira a primeira lá e todo mundo tem que correr atrás para entrar em conformidade com a 2 ou com a 3. Mas sempre existe esse cuidado. Não só de estar avisando, né, quando tem um lançamento de uma próxima, ou de quando muda a estruturação da API, mas também de ter esse monitoramento, né, que aí entra nessas APIs já um pouco mais avançadas. Como a gente consegue ter esse monitoramento, como o Jean falou, então a gente consegue ter uma noção de quem está consumindo o que e quando eu posso desativar aquele recurso, né? É muito bom quando a gente percebe que há essa tendência, né, de manada, assim, da migração da V1 para V2, e aí fica 2, 3 lá na V1, que você vê que o recurso para manter aquilo ali é muito baixo, entendeu? Então, assim, não influencia quase nada. E aí começa a ter as tomadas de decisões mais em relação à parte de infraestrutura. Mas a política, pelo menos em todos os lugares que eu andei lendo, a grande maioria são 3 versões dessa forma. Né? Como eles rotacionam os avisos, como é feito, aí vai muito de cada empresa. E um outro ponto interessante, Jean, também é o seguinte, a questão da conversão do date para o long, né? Nessa padronização, que tem também um detalhe aí que tem que ser considerado, né, em favor do uso do long, são justamente a parte dos time zones, né? Então, quando a gente tem as mudanças de time zone também, né, você manter aquilo no long é um pouco mais prático de você fazer a conversão de volta para o date, depois fazer toda a sua reorganização na exibição da data, né? E ainda tem aquela questão de que muitas vezes as pessoas já procuram fazer o armazenamento em UTC e a exibição de acordo com quem está mostrando do outro lado, né? Eu acho que isso é um tópico interessante também para a gente até colocar em discussão. Isso. Só complementar, Rafael, interessante tocou aí. Nosso padrão, né, nossa ideia que a gente fez a primeira vez foi justamente a NFRN, né? E lá a minha proposta é justamente essa, usar o long como campo de data. Posso direto. Opa. Enfim, vou achar aqui o modelo. Aqui. Então lá na FRN, né, como assim, a gente construiu essa API da FRN, então lá a gente adotou o long como sendo o padrão de retorno de data. Justamente por isso a Rafael falou. Só complementando um pouco da fala do Rafael, além disso, né, além de ser muito mais prático trabalhar com longs, né, embora para a pessoa, visualmente falando, ver um long é mais trabalhoso, né, no JSON, a vida, mas para a máquina é mais fácil, tá?
Então, lá a gente trabalhava, tinha essa questão, e também a gente trabalhava com então, até por mobile, fazer essa conversão, fazer esse tratamento, para ele é mais fácil, por vários motivos, né? Questão do TF, questão de vários processos. Então, assim, eu botei aqui as possibilidades, né? Como a Rafa falou, as possibilidades. Mas o ideal é que se adote uma, né? E com essa você fica até o final, né? Possibilita até o final. Mas, pessoal, aqui mais uma vez, que é proposta, tá? São propostas, ideias e propostas que a gente pode vir adotar, enfim. Sobre essa questão do tempo, gente, recentemente eu li um artigo de que nos próximos anos, muito provavelmente vai haver uma propostas dos físicos de mudança do calendário mundial, para que a hora seja uma só no mundo inteiro, né? Seja de dia ou de noite, o que for, né? As pessoas vão se acostumar com isso. A hora é uma só no mundo inteiro. E a ideia é ter uma hora assim meio que universal, para que numa viagem para Marte você esteja falando de 10 horas do dia tal, vai ser a mesma 10 horas do dia tal em qualquer lugar do ponto da Terra que o cara tá na Terra ou na colôniazinha lá, não sei aonde, Marte, não sei aonde e tal. É uma coisa bem ambiciosa, né? Mas eu vejo isso talvez como uma próxima virada de calendário, que é bem provável mesmo, para o rumo que a humanidade está tomando, né? E de acontecer. Então, tomar isso como esse assunto, né, já de agora, talvez se adiantar a essa futura realidade que a gente deve viver. Eu vou ver se eu acho esse artigo e passo para vocês. E é só também, inclusive, por isso também que a gente começou, a gente partiu, né, para esse estudo, né, para essa abordagem, né, para a gente conseguir até mostrar para que outros países, né, outras coisas vejam quão importante é, né, não para só, como eu falei, não só código, não só esquema de banco, não só tabela, não só tudo, mas também esses endpoints. Mais uma vez, a gente está consumindo endpoints de todo mundo, praticamente, todo canto, né? A gente não vê nenhum padrão. Não vê padrão nem, sei lá, na page da instituição X, lá não tem o padrão, né? Z não tem o padrão. Então, a gente quer mostrar de forma não impositiva, não nada, mas assim, de forma a ser uma vitrine que o quão importante é ter um padrão, né? De forma que eu consiga consultar, seja pessoas, seja projetos, seja tal, qualquer coisa de uma forma muito similar a consultando outra coisa, tá? Então, assim, é ser algo desse tipo para a gente servir como vitrine, servir como um caso legal que ocorreu, que foi feito, que deu certo, entendeu? Então, mais ou menos isso a ideia. Mais alguém, pessoal? Queira fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou estopar aqui a gravação.